Do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, falando sobre a palavra do Senhor. Bom, hoje eu estava lendo aqui, fazendo meu jejum, meu devocional, meu jejum, para se dizer a verdade, e eu estava lendo em Éfesos 2, que fala sobre a salvação pela graça, que a salvação é pela graça. Bom, aqui Paulo estava escrevendo aos Éfesos para eles simplesmente saberem que a salvação somente é pela graça de Deus e não pelas nossas obras. Bom, aqui no versículo 1 ao versículo 10 ele explica que a salvação ela é pela graça e que ela não é pelas obras. Ele começa o capítulo falando sobre que a gente andava sobre o domínio do espírito que agora opera no filho da desobediência, que segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, era um espírito que mantinha as pessoas no caminho da desobediência e do mal e no caminho do inferno. E esse é o propósito desse espírito. Que o espírito é o quê? É o próprio diabo. Ele quer nos levar ao inferno, quer nos induzir ao inferno. E por isso que nós temos que estar atentos a Deus, sempre buscando a Deus, sempre estar ali perseverando, buscando. E meus irmãos, fica a pergunta no ar: por que a gente tem que buscar a Deus? Olha, sinceramente eu busco a Deus para me encher todos os dias e para que assim eu possa também encher vocês aqui nesse vídeo, dar um conselho a uma pessoa, pregar o evangelho para alguém, porque é assim que se prega o evangelho. Você não prega o evangelho seco, você não começa, acordei cedo, vou pregar. Não, a primeira coisa que você faz quando você acorda de manhã é você agradecer a Deus, você levantar, lavar o rosto, orar, falar com Deus, ler um pouquinho a palavra, ler a palavra, fazer um jejum, louvar um pouco, fazer uma leitura da palavra, falar com alguém sobre a palavra de Deus, porque é isso que é o propósito de Deus. Primeiro você se enche, você não tem como encher um copo vazio, sendo que você está vazio, não faz o menor sentido. Eu muitas vezes pensei, eu estou vazio, mas dá para pregar o evangelho com o que eu sei. Isso é pregar com o seu ego, não é pregar com como que Deus está te usando. Porque quando Deus quer te usar, Ele cutuca você está estando cheio e não você estando todo vazio. Porque eu nunca vi um copo vazio de vento, encher outro copo vazio de vento. Vai derramar lá, vai sair nada, só o ar. Ou seja, nem o ar vai, porque o ar não vai simplesmente derramar, né? Porque o ar não é água, pelo amor de Deus. Mas enfim, continuando, meus irmãos, nós temos que saber que a salvação, ela é pela graça. Bom, sabemos que é isso. Que Paulo ele fala assim, a salvação é pela graça, que pela fé. E o que é isso? Pela fé. No caso, a salvação é pela graça, que ele complementa falando, por meio da fé. Bom, para você ser salvo, você tem que crer em Deus. Muita gente pensa, crer em Deus é só acreditar que eu vou para o céu. Bom, fui para o céu. Não, não é assim que funciona. Não é também que ele complementa já com a ideia de que, então tem que fazer alguma coisa para ir para o céu. Aí ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E o que isso significa nelas? Aqui diz, o que isso significa, meus irmãos? Que ninguém é salvo pelas suas obras. Você não vai ser salvo porque você fez tal coisa, porque você fez aquilo. Porque se a gente fosse salvo pelo nosso desempenho, nossa performance, nosso caráter assim, para desenvolver, para não chegar lá, para chegar lá no dia, no juízo final e dizer, Deus, eu fiz tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente, meu Deus do céu, já tava todo mundo indo pro inferno, porque ninguém ia conseguir. O único que conseguiu mesmo, nunca pecou na vida dele, foi Jesus Cristo. Mas nós que somos seres humanos pecadores, desde que nascemos já somos pecadores, nós temos que simplesmente buscar a Deus todos os dias. E naquele grande dia, Deus ele não vai olhar para suas obras no sentido de obrigado, você alcançou o saldo de obras para entrar no céu. Não, ele vai olhar se você foi perseverante, se você permaneceu constante, sabiamente, a todo tempo com ele. Porque Deus nunca pediu perfeição. Aí lembra o versículo lá, 48 do capítulo 6 de Mateus. Aí Jesus diz, sede, pois, perfeito como é o Pai de vocês que estáis nos céus. Aí a gente pensa, não. Então Jesus pediu para a gente ser perfeito. Jesus disse, em outras palavras, sejam dependentes do Pai, porque eu sou dependente do Pai. Ou seja, é no sentido de dizer, busquem o Pai para serem igual a Ele. É tipo isso que ele quis dizer. Busquem ao Pai para que seja igual a eles. Porque muitas das vezes nós pensamos, buscar a Deus, como é que eu vou ser igual a Jesus? Cara,
preste atenção em algo muito básico no nosso dia a dia. Quando você fala muito com alguém, você conversa muito com alguém, você anda muito com alguém, você fala muito com alguém, você começa a agir como essa pessoa e você nem percebe. Para aí para você falar com o seu amigo e você começa a ver o que você faz e o que ele faz. Você começa a ver coisas iguais. Ou seja, meus irmãos, nós temos que prestar atenção no nosso dia a dia e como nós agimos. Porque para ser igual a Deus, você não precisa fazer um obstáculo. Oh meu Deus, tenho que fazer 40 dias de jejum que nem Jesus. Não. Um jejum sincero de 2 horas, 1 hora, 3 horas, a Deus já basta. Contanto que você mortifique a sua carne e você busque a Deus de todo o seu coração. E de todo o seu coração é você simplesmente matar mesmo a sua carne. É você ir lá só ler, louvar a Deus, louvar, ler, louvar, até você ficar cheio de Deus. E por isso que nós temos que buscar a Deus, meus irmãos, para estarmos cheios da graça de Deus, cheios da glória de Deus, cheios do Espírito Santo. Porque Paulo diz aqui que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então você tem que ter fé de que você já foi salvo, de que você está sendo salvo, que você será salvo. Como assim? Você foi salvo quando aceitou Jesus Cristo, você está sendo salvo agora, neste momento, sendo transformado, renovado, limpado, sofrendo um renovo, e vai ser salvo naquele grande dia, quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Por isso que nós temos que ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Ou seja, nós temos que sempre buscar a Deus para que nós sempre tenhamos fé nele, porque a fé ela não pode ser algo parado, algo estático, não pode ser algo que simplesmente, eu tenho fé em Deus e eu não leio a Bíblia, eu não louvo, eu não busco a Deus, eu não faço nada, não faço jejum, não faço devocional, então que fé é essa? Você só acredita de boca, porque realmente você, de verdade, você não acredita. Acreditar em Deus, ter fé em Deus, crer em Deus mesmo é você estar lá, Deus disse isso e aquilo, aquele que busca ele, é aquele que clama a ele e ele vai se manifestar. Então você busca. Veja Daniel simplesmente ficou 21 dias jejuando, sendo que a resposta veio no primeiro dia. Mas por que ele ficou 21 dias jejuando? Porque tinham potestades, tinham principados atrapalhando a mensagem dele. Desde o primeiro dia o anjo já tinha vindo com a resposta. O primeiro jejum já tinha vindo, porém foi uma batalha espiritual intensa para que aquela mensagem viesse. No 21º dia, Deus mandou o anjo Miguel para tirar aquele principado dali para o anjo, o mensageiro, passar. Ou seja, meus irmãos, perseverem em jejum, em oração, em devocional, lendo a palavra, louvando a Deus e sempre jejuando, que jejuar é bom, assim como Daniel fez. E faça um jejum controlado, não faça um jejum descontrolado, porque um jejum descontrolado você pode simplesmente fazer todos os dias e acabar em nenhum propósito. Eu não vou mentir que eu, por exemplo, faço um jejum de vez em quando para me aproximar de Deus. Quando eu me afasto de Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me aproximar dele novamente. Então eu faço um jejum. Faço um jejum num propósito correto. Eu vou fazer 3 dias de jejum, igual o jejum de Esther. Por exemplo, não precisa necessariamente não comer por 3 dias. Você só tem que focar nos 3 dias ali em um propósito só. Ou seja, por isso que nós temos que ser perseverantes, meus irmãos. E sempre estar ligados, fixados, fitados em Jesus Cristo. Porque naquele grande dia o que vai te salvar não vai ser seu dinheiro, suas obras, sua performance, mas simplesmente o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, como diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que isso significa? É que, meus irmãos, entendam, obras, elas são frutos. Os frutos são o quê? Frutos são coisas que basicamente a gente gera naturalmente. E como é que a gente gera isso naturalmente? Bom, Deus, ele já preparou todas essas obras que você vai fazer no futuro e no presente. Ou seja, algum momento da sua vida você vai se deparar com uma obra de Deus, não no sentido de, tá pronta, não. Você que vai fazer a obra. Mas ela já aconteceu, porque Deus já fez. Ou seja, nós temos que ser perseverantes e também ter fé, ser pessoas com bastante fidelidade a Deus, ter bastante fé em Deus, confiar nele de todo o nosso coração, para que nós possamos também concluir essas obras. Não no sentido de, eu tenho que concluir, senão eu vou morrer. Não. Concluir as obras por amor a Cristo, por amor a Deus, por tudo que Ele fez por nós. Porque se você faz algo para cumprir por rito, você não está fazendo por amor, você está fazendo simplesmente para cumprir tabela, lista. Pronto, acabou. É só uma rotina do seu dia a dia. Deus virou só uma rotina do seu dia a dia. Não, cara, Deus ele tem que ser sua própria rotina. Ele tem que ser a rotina. Ele tem que ser a checklist. Ele tem que ser a lista. Ou seja, Deus ele tem que ser o seu dia. Ele não pode estar no seu dia. Ele tem que ser o seu dia.
E eu não tô dizendo isso aqui para imputar em você, ah não, você agora só pode fazer isso porque Deus não. Eu digo, quando Deus está, quando Ele é o seu dia, eu digo que simplesmente você está com Ele o tempo todo. Não se de eu estar orando 24 horas, mas você está ali no momento, tá trabalhando, você fala, oh Deus, aí começa a conversar com Deus. Ah, eu tô fazendo uma coisa, oh Deus, me ajuda a fazer essa coisa, oh Deus, sempre recorre a Deus, porque Ele é o único que pode nos salvar. Jesus Cristo é o único que realmente se importa conosco, se importa com a nossa vida, se importa com o nosso coração. E por isso devemos buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Tem até um irmão de um canal no YouTube, que ele é Gabriel Rodrigo, eu até recomendo muito ele. Ele falou que simplesmente tem uma palavra que é muito boa, que é o café. Com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Buscar a Deus. Por isso que você tem que buscar a Deus com todo o seu café. Todo o seu corpo, toda a sua alma, todas as suas forças e todo o seu entendimento. E assim eu encerro esse vídeo, meus irmãos. Espero que você esteja em paz com Cristo Jesus e Deus abençoe a sua vida.